Mais um apontamento para os professores de escola dominical. Agora o slide 16, eu coloquei aí como tema a igreja no Antigo Testamento. Bom, por que eu escolhi então esse tópico aí para fazer um apontamento? Porque muitas pessoas, inclusive os israelitas, eles dizem o seguinte, assistindo vídeos de judeus, eles dizem, olha, como assim a igreja substitui Israel? E isso não aparece no Antigo Testamento, não está no plano de Deus, né? Pois bem, o apóstolo Paulo, ele colocou então isso como um mistério. Então veja que agora nós estamos chegando no tema central. O apóstolo Paulo diz que realmente a igreja envolve um mistério que os profetas do Antigo Testamento não entenderam completamente. Isso não foi revelado aos antigos, mas agora aos profetas e apóstolos do Novo Testamento isso foi revelado, tá bom? Mas o apóstolo Paulo mesmo cita, tá bom, um texto do Antigo Testamento que eu vejo nesse texto uma revelação de que Israel seria substituído. Bom, no slide 16 eu comento aí, a doutrina de que a nação de Israel seria substituído por um outro povo, a igreja, é pouco ou nada encontrada no Antigo Testamento. Bom, também explicar o seguinte, quando eu digo aqui que Israel seria substituído pela igreja, eu não estou dizendo isso em termos definitivos, não é que Israel nunca mais voltará a ser o povo de Deus. Também isso não é antissemitismo. Como a Igreja Católica dizia que Israel não era mais o povo de Deus e perseguia Israel, alguns consideram isso antissemitismo, mas não é. Simplesmente estamos dizendo o seguinte, quem representa a Deus hoje na terra é a igreja e não Israel. Então, como ocorreu essa substituição? Qual o mistério que envolve isso? Esse é o tema da mensagem do apóstolo Paulo aos Efésios. O comentário prossegue. No Novo Testamento, temos Romanos 11 e muitos outros textos que deixam claro que Israel foi cortado. O apóstolo Paulo diz em Romanos 11, né? Porque eles foram cortados e no caso vós, né, ou nós, os gentios, né, fomos enxertados no lugar deles, tá bom? E também em Mateus 21, versículo 41 ou 43, me foge um pouco a memória agora, Jesus Cristo diz claramente, olha, o reino vos será tirado e será dado a um outro povo que gere os seus frutos. Que povo é esse que Jesus está falando? É a igreja. Pois bem, mas o nosso alvo é o Antigo Testamento. Será que o Antigo Testamento, em algum momento, profetizou que um outro povo iria servir a Deus? Eu respondo aí, olha, no Antigo Testamento, o único texto que vejo uma pequena indicação de que se trata da igreja é Isaías 65, versículo 1. Você deve ler com calma todo o capítulo 65, você vai ver que ele começa falando de um povo que não era identificado pelo nome de Deus e que esse encontra Deus. E aí, a partir do versículo 2, 3, dos versículos seguintes, Deus vai dizendo por que Israel está sendo rejeitado, que ele estendeu as mãos para um povo incrédulo, né? Então veja o que diz Isaías 65:1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. A primeira coisa, porque Deus está descrevendo os gentios, aqueles que não buscavam por ele, não perguntavam por ele, porque estavam enganados servindo a outros deuses. E ele diz mais, fui achado por aqueles que me não buscavam, porque os gentios não buscavam a Deus, porque os israelitas não cumpriam a missão de evangelizá-los para que eles buscassem a Deus. E depois diz, há um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Então veja, Deus apresentou 3 características desse povo, tá bom? Eu coloquei no slide 18. Então eu coloquei, antes de falar que Israel o rejeitara, a partir do versículo 2, e que Deus havia estendido as mãos a um povo rebelde, Deus anuncia que será encontrado por um outro povo. Um povo definido então de 3 maneiras. Não perguntavam por Yahvé, não buscavam Yahvé
não se chamava pelo nome de Yahvé, ou seja, não se identificavam pelo nome de Yahvé como Israel se identificava, tá bom? Então, esse texto, no meu entender, ele fala sim da igreja. Eu prossigo comentando no versículo 19 que diz: nos versículos seguintes, Deus anuncia por que rejeitou Israel. Então você leia Isaías 65 nos versículos seguintes, você verá que ele diz por que ele rejeitou Israel. E Paulo, no Novo Testamento, antes de anunciar claramente no capítulo 11 da carta aos Romanos a rejeição de Israel e a sua substituição pela igreja, fez uso dessa profecia de Isaías. Veja Romanos capítulo 10, versículos 20 e 21. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. É interessante que ele não usou aquela terceira parte, aqueles que não se identificavam pelo meu nome. Que Isaías citou, essa terceira parte o apóstolo Paulo não citou, mas é claro, ele está fazendo uso do mesmo texto de Isaías. Então, Isaías 65, versículo 1, eu vejo sim como um texto que fala da igreja, esse povo que não se identificava pelo nome de Deus, tá bom? Esse povo que ele não buscava a Deus e não perguntava pelo Deus da Bíblia, pelo único Deus verdadeiro, tá bom? Deus foi encontrado por eles. E o apóstolo Paulo prossegue no versículo 21. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. E existe assim na história de Israel alguns rabinos que eles chegaram a defender a possibilidade de Deus estar falando sim dos gentios, né? Que gentios encontrariam a Deus, enquanto Israel, infelizmente, eles não encontraram a Deus.